Olá, hoje eu vou falar de Oséias 12, que fala Jacó, modelo para o povo de Israel. E começa dizendo: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Aqui o capítulo 12 inicia mostrando o profeta Oséias fazendo menção de que as atitudes de Efraim são atitudes de quem apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Ou seja, de que Efraim, ele consome o seu tempo ensinando, instruindo ao povo em ensinamentos que não geram benefícios e cuidados na vida das pessoas. São ensinamentos fúteis e insensatos na vida do homem com o seu Criador. Dessa forma, a inutilidade desses ensinamentos é o que fez com que o povo se afastasse da presença do Altíssimo. E a falta do ensinamento, dos preceitos do Senhor, dos mandamentos, dos decretos, de tudo aquilo que o Senhor queria que o povo aprendesse, fez com que esse povo fizesse aliança com quem não deveria, como por exemplo a Assíria, e mais ainda, que ele disponibilizasse a sua bênção para uma nação infiel a Deus, como foi o povo do Egito, uma nação que era dada a muitos deuses, assim como a Síria também é. Eles deram o seu azeite, quer dizer, a sua unção, para o Egito, e isso se tornou o motivo pelo qual o povo sofrerá novamente em cativeiro, pois o modo de Deus tratar com os pecados do homem fiel é pesado e doloroso. Um exemplo disso foi o tratamento de Deus com Jacó, que só após lutar uma noite inteira com o anjo do Senhor e ser ferido na coxa, ele entendeu a importância de se ter uma vida de retidão e comunhão com Deus, pois é ela quem o livra de todo o mal. E para ilustrar isso, o texto ele cita a passagem do nascimento de Jacó, dizendo: no ventre pegou do calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu Deus. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Quando cita aqui o nascimento de Jacó, é porque Jacó tinha um irmão gêmeo que era Esaú. Na hora do nascimento, Esaú foi primeiro, mas no momento do nascimento, Jacó agarrou-lhe o calcanhar. Então, na saída de Esaú, saiu Jacó segurando o pezinho de Esaú. Então, desde a sua meninice, a sua infância, Jacó já era tido como um homem enganador, aquele que gostava de levar vantagem sobre tudo. E depois que ele inclusive tomou o direito de herança do seu irmão, ele foi para uma outra terra e depois voltou, mas para voltar, ele sabia que o seu irmão estava em busca dele para o matá-lo. E sabendo que ele estava prestes a morrer, ele saiu para uma montanha para orar. E passou a noite inteira a orar.
quando de repente ele viu o anjo do Senhor e o agarrou e lutou com ele, pedindo que Deus o abençoasse e que ele não soltaria enquanto ele não recebesse o favor do Senhor. O favor que ele queria de Deus era o perdão de tudo aquilo que ele fez. Ele queria que o irmão dele não o matasse quando o encontrasse. E neste momento, naquela luta de Jacó com o anjo, que na verdade era o anjo do Senhor, no final, já no raiar do dia, pois a luta durou a noite inteira, no raiar do dia, o anjo feriu a coxa de Jacó. E quando lhe feriu a coxa e ele caiu, o anjo falou que ele tinha recebido a graça do Senhor, a misericórdia, porque ele tinha sido forte e valoroso naquela luta com o Senhor, em busca de uma bênção que ele tanto queria. Tanto que Jacó consagrou aquele lugar como lugar de oração a Deus, como a casa do Senhor, que é Betel. E foi ali que o Senhor dos Exércitos o encontrou e o deu a sua libertação daquele peso, daquela angústia que ele sentia por antes ter trapaceado seu irmão, tomando-lhe o direito da sua primogenitura. Foi o momento quando ele realmente demonstrou ser alguém que era digno do favor do Senhor e que a aliança do Senhor passou a alcançar a Jacó, que ele também teve o seu nome mudado para Israel. E ali fala que o Senhor, como converteu Jacó, o Senhor guarda com amor o povo. A narrativa da gestação de Jacó, ela foi apenas para exemplificar como o homem está suscetível a cometer erros desde o seu nascimento. Sendo assim, Deus é capaz de tratar, de lidar com cada homem de forma correta, uma vez que o Senhor, ele conhece todos os dias de cada homem, desde a sua pré-existência. E a referência a Betel, foi para situar o lugar onde Jacó lutou com o anjo e ergueu ali um altar, depois de alcançar a vitória e a transformação pessoal pelo perdão dos seus pecados. Lugar em que a benevolência e a misericórdia do Senhor falou mais alto que o castigo imposto pelos erros que ele cometeu. E o capítulo prossegue dizendo: Efraim mercador tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz: contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Essa parte do texto visa mostrar que assim como Jacó teve um início conturbado, uma vida enganosa, mas depois se arrependeu e foi perdoado por Deus, assim Efraim, que até então havia agido com engano, mesmo achando que não tinha, a sua vida de pecado e longe dos caminhos do Senhor, ela tem a possibilidade de ser transformada e ele tem a possibilidade de viver uma vida de bênção na presença de Deus, seguindo os seus mandamentos, porque o Senhor, ele não olha apenas o esforço da pessoa de ser com que ela busca, ela olha também o coração. Embora aqui ele estivesse com a balança enganosa nas mãos e achasse que estava agindo bem, que Deus não encontraria nele nenhuma iniquidade, ele tinha iniquidades, mas o Senhor trataria dele, assim como tratou de Jacó. E o texto continua: mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa.
Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo mistério dos profetas propus símiles. Essa parte aqui, mais uma vez, o texto mostra Deus declarando ao povo de Israel que ele é o único Deus vivo e verdadeiro, aquele que é capaz de libertar Israel da servidão e do cativeiro e o trazer para uma vida de liberdade, de dias de festa, dias de comemorações, em que o povo se apresenta na casa do Senhor para comemorar as colheitas, para comemorar os dias santificados ao Senhor, os dias de bênçãos, de adoração. Assim como ele livrou Israel da escravidão no Egito e os levou para a terra prometida. Uma vida em que o povo será alertado através dos profetas, instruídos por ele de tudo quanto eles devem fazer e não devem fazer, e que ele entregará ao seu povo as suas instruções através de visões e de parábolas. Essas serão as formas com que os profetas entregarão ao povo, à nação, a palavra do Senhor. E diz o texto: se há em Gileade transgressão, pura vaidade são ele. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montanhas de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Aqui, essa mensagem do profeta Oséias, no capítulo 12, expõe a diferença entre os profetas que se mantêm fiéis às instruções divinas e a aliança firmada entre Deus e a nação de Israel em relação àqueles profetas que foram corrompidos, que agiam em Gileade conforme o seu bel prazer, as suas vontades e os seus desejos, ou em Gilgal, que foram dados a iniquidades, profetas que eram promíscuos. Aqui o texto mostra que Deus requer e agirá com o povo através dos profetas que foram transformados por Deus. Profetas como Oséias, que se mantém firme à palavra do Senhor, neste propósito de divulgar a mensagem correta que o Senhor quer dar ao seu povo. E assim, Deus mudou a história de Jacó e fez com que os seus filhos amados, a ponto de ser digno de ter com ele uma aliança. E o texto continua dizendo: Efraim muito amargamente provocou a ira, portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. O capítulo 12 ele encerra mostrando que Deus tratou com Efraim e que este tratamento ele exigiu preço de sangue, porque muitas pessoas foram mortas no cativeiro. E tudo isso para mostrar o quão importante este povo era para Deus. Embora ele tenha aqui uma triste história de que, uma vez por outra, ter que verter o sangue de pessoas para se ver livre de seus pecados, para se ver livre das adorações a falsos deuses, de envolvimento com povos pagãos e iníquos. Sangues foram derramados por causa da desobediência a Deus. Mas, mesmo pagando o preço desse derramamento de sangue, Deus não fez com que o povo todo se perdesse.
porque Deus se lembrava ainda da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, de que deste povo Deus faria uma grande nação. Então, alguns poucos, um remanescente, teria que ficar, para que desse continuidade à nação. E essa aliança, ela foi cumprida. Nós veremos isso no capítulos a seguir. Eu espero que Deus possa ter falado conosco no sentido de que nós devemos nos atentar aos modelos que o Senhor deixou na palavra do Senhor escrita, para que nós não venhamos cometer pecados similares, iguais, para que não venhamos também a ser punidos de igual forma. Porque é muito triste saber que para alcançar uma bênção, quando nós desviamos dos caminhos do Senhor, nós temos que pagar preços pesados, preços de sangue, preço de um castigo forçado, de um exílio, preço de um afastamento do relacionamento com Deus. Mas que nós possamos continuar unidos com o Senhor, porque só assim nós alcançaremos a vitória nesse Deus que fortalece os nossos passos, desde que nós tenhamos os nossos olhos sempre voltados para o Senhor Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não se esqueça, vai no YouTube, se inscreva no meu canal. Miriam Araújo, Deus cuida de mim. Amém?